Santíssimo Deus e bom Pai, louvamos o Teu santo nome, Senhor, porque Tu é bom e a Tua misericórdia, Senhor, dura até os dias de hoje. Amém. Nós te rendemos graças porque o Senhor veio até o nosso encontro e nos tirou, Senhor, do lamaçal que é o pecado. Amém. Aqui estamos todos nós reunidos aqui agora nesse momento para suplicar-lhes, ó Deus, a Tua presença em nosso meio. Amém. Por favor, Senhor, toque em nosso coração. Purifica, Senhor, nossa mente, os nossos lábios, que possamos, ó Deus, nos oferecer como sacrifício perfeito ao Senhor nesse momento. Amém. Que o Senhor possa tomar parte agora da programação que vai ser continuada aqui e que os corações que estão aqui possam abrir a porta, Senhor, para que o Senhor possa fazer entrada e ali fazer morada. Amém. Em nome de Jesus, fica conosco e é o que nós te pedimos pelo Teu santo nome. Amém. Amém. O tema envolve a água. Ele se chama Águas que Restauram pela Fé. E antes de eu convidar ou chamar nosso convidado de hoje, algumas informações sobre água no modo geral, como por exemplo o nosso corpo que é composto 70% de água, água viva 99%. Um camelo consegue tomar até 6 litros d'água de uma vez. Você sabia disso? É muita coisa. Mas o pregador de hoje, quem nós iremos entrevistar, é uma pessoa desconhecida, distante. O Eric me passou a listagem e eu tive que ir atrás de procurar mais saber quem era esta pessoa. Uma pessoa que quase não tem convivência, pouco contato, mas eu gostaria de chamar daqui para os íntimos, no caso eu, meu irmão, meu pai. Chegue mais. Antes de nós adentrarmos as nossas perguntas ao nosso tema, mas falando sobre águas que restauram pela fé, meio difícil chamar Moacir pelo nome, eu sempre chamar de pai. Mas então, pai, quando fala sobre água, a gente sabe que na Bíblia nós temos inúmeras passagens que falam sobre temas, desde a criação, nós temos muitas coisas. Quando fala assim, água, que história relembra você? Qual vem à sua mente? Como você falou, Fih, você falou, a Bíblia tem inúmeras colocações assim sobre água, né? Você já começa com ela que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Estavam já uma folha para frente, duas para frente, você tem o dilúvio, que um número grande de água, que cobriu toda a face da terra. E é interessante que no dilúvio, né, que o volume de água, a própria Bíblia fala, ela veio tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima também. Ela explica isso. E você lê livros, por exemplo, a história da redenção, a arca mesmo se salvou porque Deus colocou a mão nela, o volume grande de água. E até mesmo no dilúvio, Satanás temeu pela vida dele. Então você vê que o volume de água no dilúvio não foi pequeno, ela foi bem generosa, vamos dizer assim, né? E os cientistas, eles dizem que a água do dilúvio, ela está toda aqui. Quando Deus fez um grande milagre, ele deu os morros também para derramar. E eles falam assim, se derreter todo o gelo, ou planar toda a terra aqui, vai ter o mesmo volume de água que teve naquela época lá. A gente vê também Moisés, né, que estava, vamos dizer assim, num lugar que não tinha mais saída, como os jovens falam, né, num beco sem saída. Ali estava um mar na frente, água, na qual Deus fez um grande milagre de abrir o mar, de eles passarem a seco, e depois o mar se fechar e deixar o time do faraó meu em banho. Deixou o time do faraó embaixo, né? Por aí, né? O dilúvio, a gente pode pensar que hoje, como as águas brotavam de baixo, é como se tivesse saído água pelo bueiro. Então não jogue lixo no chão para não entupir os nossos bueiros. Mas a minha, eu gosto de Pedro poder sobre as águas. Eu acho muito interessante porque, por mais que ele começou a afundar, mas ele teve seu momento de fé ali, onde ele começou a andar sobre as águas. E eu gosto de pensar no lugar, eu não teria sequer pensado em chamar de Cristo, se é tu mesmo passa a andar sobre as águas, ou eu teria ficado quietinho no meu canto. Então, esta é a minha que eu gosto. E nós também temos uma história, em 2011, quando aconteceu a enchente,
E Deus nos salvou também de uma enchente, né? Provavelmente, como aconteceu no dilúvio, a água se encheu, o mundo se encheu, ali a gente também temeu pela nossa vida, mas Deus nos salvou. Amém. Mas para agora sim, realmente adentrarmos a Bíblia, os nossos textos, a nossa primeira pergunta da noite é: qual é o simbolismo das águas na Bíblia e como elas nos representam a fé? Nós temos vários textos da Bíblia que de lá com isso também, é o próprio João 4,14, que fala, né, mas aquele que beber da água viva que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar a vida eterna. Então nós temos assim, quando Cristo está falando na hora do almoço, vamos dizer assim, meio-dia, no sol escaldante com a samaritana, né? E estavam trocando as ideias ali assim, e a pergunta, mas como é que vai tirar a água do poço ali, né, que tão fundo, que o senhor não tem nenhum balde, nenhuma corda, nada, né? E ele não estava interessado nessa água física. Você toma, você mata a sua sede, mas ele estava falando já de uma vida eterna. Então o Cristo não fala, né, que beber dessa água de Cristo jamais terá sede. Então Cristo mesmo aqui, nessa questão da representação da fé, pela fé, nós temos Cristo como água viva, que restaura as vidas. E tem outro verso também que fala, né, Isaías 51, verso 1, venham todos vocês que estão com sede, venham as águas, vocês que não têm dinheiro, venham e como. Quer dizer, todos que vão a Cristo, todos que vão na água, que jamais terá assim algo que não vai completar a vida, mas sim complementa a vida. E você vê que um fato muito interessante, como Jesus, a água da vida, até ontem mesmo citado, é que Jesus, ao passar ali por Samaria, não era o caminho mais curto, né? Mas era necessário, porque ali tinha alguém que precisava desta água viva, Jesus. Assim como nós precisamos a todos os dias, todos estamos, todo momento, e aqui estamos hoje buscando ela também, Jesus, a água viva. Você pode ver, você colocou bem também esse caminho aqui, Jesus, ao invés para o lado, ele foi em linha reta, que sabia, né? Então tem várias situações também na Bíblia assim, que você olha, Jesus foi uma vez só. A viúva de Naim, por exemplo, uma vez só que ela é comentada ali, né? Então, quando Deus sabe que existe algo que alguém está precisando, ele percorre caminhos diferentes, né, para chegar até a pessoa. Sim. Continuando aqui, como você poderia explicar o papel da fé no processo da restauração? Não, um exemplo claro, vamos dizer assim. Todos conhecem a história da menina, né? Um texto fala que é a menina, no outro parágrafo depois ela fala que é uma moça, né? Ali, mas que dá a entender ali sim, que estava preocupada com o próprio Naamã, né? E ela fala para a esposa Naamã dizer o seguinte, né? Olha, se o seu Senhor, se o meu Senhor soubesse o lugar que o profeta restauraria, né? E não cita o nome dela, não fala, nós sabemos que é exilada aqui, né? Mas ele obedece porque ele estava com a lepra e ele foi até o profeta, né? E o profeta não recebeu, quem recebeu foi o servo, né? Dando o recado, vai lá e se banhe 7 vezes lá no rio, que tudo vai dar certo, né? E ali a gente vê, porque ele foi, você lê toda a história ali, ele meio que reclamou do rio, né? Esse rio que deve ter chovido bastante, né? Vamos colocar como se fosse quase que um Tietê hoje, né? Mais ou menos, o barril chovido assim, né? Se fosse pescar, acho que dava bárbara também, né? Não estava bom para nós. Não estava bom para pescaria, não. Ele reclama um pouquinho do rio ali, mas os que estavam com ele incentivam ele. Ele fala, olha, falta mais 4 vezes que mergulhe, mais uma vez, né? E ele não estava muito contente, muito ali. Mas pela fé e pelo incentivo dos amigos dele também, ali, né? E ele fez as 7 vezes que era necessário fazer e foi curado. Então a gente vê assim, o poder restaurador, não que a água em si tinha o milagre, mas a obediência em si estava o milagre da pessoa. Então ele foi obediente no profeta, mesmo sem a fé. E é o que nós estudamos um pouquinho da escola sabatina na semana passada dos adultos, né? Que o pai, quando levou o filho para Jesus restaurar
a saúde, vamos dizer assim, porque havia ele, os demônios pegavam ele desde criancinha, e ele falou, né, ajuda na minha falta de fé, o filho foi restaurado. E aqui também na Naamã, a gente pode ver muito bem a questão do papel do processo da restauração, foi a fé. Sim, e quem sabe pelo que a gente lê na história, em vez de ele cada vez ter mais fé, ao chegar nos pés, a gente estava regredindo, foi justamente ao contrário do que nós devemos ter, né? Exatamente, depois em Hebreus fala também assim que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O que nos move a nós também aqui, é o que nos mantém vivo, é a nossa fé. Se nós tivermos fé, como diz Paulo Jesus, removeremos montanha de um lugar para o outro, né? Não montanha física, mas os problemas em si, que é uma fé para atravessar e suportar. Sim. E falando de Naamã, a próxima pergunta você acaba que já responde, né? Que há alguma história bíblica que explique bem o poder restaurador da fé? Essa aí já foi 2 em 1, muito bem respondida. O processo da fé, teve um incentivo, porque muitas vezes a nossa caminhada cristã não é sozinha. Quando nós temos nossa rede de apoio, nossos irmãos da igreja, nós temos que nos sustentar naqueles que acreditam em nós, em Deus, no Deus verdadeiro, água da vida. Porque a gente vê assim também a questão da mulher do fluxo de sangue. Ela não conseguia chegar até Jesus. Nós conhecemos toda a história, né? Primeiro chega Jairo até Jesus e fala que a filha está morrendo, não estava morta até então ali, né? E ele atende, diz, vamos para a sua casa. E quando eles estavam indo, a multidão aperta Jesus, todos que estavam ali, estava uma sofredora ali. E ela, apenas pela fé, ela falou assim, se eu apenas tocar na veste, apenas isso. E ela foi, e eu acredito que ela conseguiu, por longe um pouquinho ali, tocar. E aí Jesus sente sair por dele e pergunta, quem me tocou, né? E aí, se fala, mas como se está todo mundo querendo, né, estar com você, sinal que saiu por dentro. Então ela se declara ali, que pela fé ela fala, né, que eu apenas tocasse na sua veste aqui, e seria curada, e foi estancada o fluxo de sangue. E ela tinha um bom motivo para ter desistido dessa sua fé, quando viu essa multidão toda ali se aglomerando e cada vez mais se apertando, e aí ela poderia ter dado 1001 motivo para não chegar até Cristo. Mas são muitas pessoas, estão todos muito próximos, estão todos apertando a Cristo, eu tenho claustrofobia. Ali poderia ter sido vários motivos para ela ter desistido no meio do caminho. E o próprio Jesus também, quando se encontrou com o cego, nascença, né? Ele faz uma pergunta meio, se for para analisar assim, básica, né? E chega para o cego e pergunta, o que você quer que eu faça? Vem, então eu quero enxergar ali. Mas na verdade, se você olhar assim, e até um certo ponto, o cego podia ter encarado essa pergunta de uma outra forma, né? Assim, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Eu quero enxergar, né, Senhor? Mas nesse ponto aqui. Mas Jesus sempre, tanto Deus como Jesus, ele conversa com as pessoas antes. O que você quer? Lógico, eu quero enxergar. O meu problema é a visão. Eu quero estar lá. Você pode analisar em Gênesis também, quando o casal pecou, né? Deus foi que começou a conversa, o diálogo, né? Foi ele que começou. Então Jesus sempre também tem o diálogo das pessoas, mesmo esse diálogo que tinha com as pessoas aqui, pela fé, e ele falou assim, eu quero ver, diferente do homem rico, né? Do jovem rico, melhor dizendo, né? E Jesus fez tudo a propósito. Olha, então é o seguinte, se você quer ver o que você tem, me segue. E aí ele já coçou a cabeça, né? Ele falou, mas eu tem muita propriedade, era rico, e aquilo mais atraiu ele, mais a riqueza do que o próprio, ou seja, Jesus, que ele falou assim, então, porque Jesus sabia qual era o problema dele. Ser rico é pecado? Não, mas desde que você domine a riqueza, não a riqueza domine você. Sim, e a gente vê nesses exemplos que você citou que Deus sabe de todas as coisas, mas Ele sabe. Então às vezes a gente, a hora pedindo, a gente pede com fé, Senhor, eu preciso ir bem numa prova, eu preciso de uma bênção, e a gente pede uma vez só e fala, não, mas Deus já sabe do meu problema, já sabe da minha dificuldade, já sabe o que eu quero, não irei pedir. E a gente vê que nessas histórias é isso, ele pergunta, ele sabe o que a gente precisa, ele sabia o que o cego precisava, mas ele chega neste ponto. Você tem fé?
Realmente é isso que você precisa? E você vê que o jovem rico, como comentou, ele sabia. Então ele não chegou e falou o que você precisa. Não, ele entregou tudo de bandeja e falou, é apenas isso que você precisa fazer. Exatamente. E como a gente pode fortalecer nossa fé para vivermos a restauração diariamente? A fé vem pelo ouvir, a própria palavra de Deus fala. Se nós não exercitarmos a nossa fé, a nossa religião, aqui como é que você vai ter fé? Se eu não participar dos cultos, como é que eu vou ter fé? Se eu não leio a palavra de Deus em casa, como é que eu vou ter fé? Se eu não estudo a lição, se eu não faço o culto familiar, meditação, tudo isso, como é que eu vou ter fé? Apesar que quando eu aceito a Jesus e não dou continuidade aqui, a fé é como você pegar, tipo assim, você vê um fogo grande, tira uma brasa apenas e coloca do lado. Ela vai aqui morrer bem antes, ela vai esfriar, ela vai desaparecer. Mas se você manter a chama viva acesa, ela continua. Então, para nós aqui, como eu falo assim, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Josué 1, verso 8. Falar de Deus constantemente, ter oportunidade de falar. Irmãos, nunca perca a oportunidade de falar de Deus. Eu vou contar uma historinha aqui, nosso tempo ainda está dentro, posso contar? Eu fui no enterro de um cunhado meu. Cedo, durante a noite, eu com a minha corremos atrás de urna, liberação de papel, porque ele faleceu num sábado, acho que 8 horas da noite, um pouquinho antes assim. Então a correria foi durante a noite toda, ali na liberação do corpo, reconhecimento do corpo, encontrar, inclusive, eles chamam de urna, eles não querem, eles chamam de caixão, né? De urna. Eu vou ver até um episódio meu até engraçado, porque o pai da Miriam havia falecido há alguns tempos, desculpa, foi o contrário, né? Ele havia falecido, e nós fomos pela segunda vez nesse mesmo lugar escolher aluno. E eu conheci o que estava vendendo. Ele olhava para mim, eu olhava para ele, né? E nós se conhecemos ali, né? Ele falou, você já veio aqui? Eu falei, já vim aqui, né? Já vim aqui. Mas é só dessa vez. Ele brincou com isso, não quer escolher para você, não. Não quer escolher nada, não. Deixa isso aqui lá. Mas, enfim, foi escolhido a urna, foi levado o corpo para lá, houve todo o preparo, foi para a capela mortuária no centro de Curitiba, tinha várias capelas mortuárias, se não pode memória, acho que tinha 4 ou 5, estava o corpo dele naquele, num dos capelas mortuárias, e tinha só apenas um para lá. Assim. E aquele um tinha pouca gente, do meu cunhado tinha bastante gente, e eu resolvi, após 3 horas da tarde, mais ou menos 3h30 da tarde, lembrei, visitar esse outro. Eu entrei, tinha umas 30 pessoas apenas. Todos me olharam. Todos. Pararam e me olharam. Eu fui até, era uma senhora bem de idade que tinha falecido, e eu vi no papel lá que o enterro seria às 4 horas da tarde, e faltava ainda uns 20 minutinhos ali. E a voz falou assim, pregue. Eu estava de terno mesmo, só não estava gravado. Irmãos, até hoje eu me arrependo de não ter pregado. Eu não perca a oportunidade de falar. Numa outra ocasião, num outro enterro, o meu irmão mesmo me ligou e disse assim, olha, não tem quem faça o funeral do meu sogro. Você conhece alguém? Eu conheço, imagina. Aí eu chamei um pastor, nós fomos lá, e inclusive o nosso carro havia quebrado, ali era novo mesmo, assim, o carro, não sei o que aconteceu lá, provisão de Deus, eu acredito. E a gente, depois do funeral ali, a gente foi até o cemitério, a gente deu calor num casal. E o casal falou assim, você viu o que o pastor falou? Olha só o que o pastor falou, disse. Eles nunca tinham escutado aquilo lá. Enfim, depois que eu fiquei sabendo, acho que 1 ano e pouco, esse casal que havia escutado no funeral a mensagem, eles batizaram nossa igreja. Amém. Como que foi, como que chegaram, não sei,
Então, para nós manter a nossa fé viva, restauração diariamente, é não perder a oportunidade de falar e exercer a nossa questão assim de estudo da palavra de Deus, na leitura de livros e assim por diante, nós mantemos viva a nossa fé. Que história, nem eu lembrava dessa, e ainda bem que a fé do vendedor do caixão era fraca. Graças a Deus você está aqui hoje. Mas quando a gente fala do reavivamento, ontem nós tivemos o exemplo vivo através do batismo. E qual é a relação entre o batismo e a restauração espiritual? Todos. O próprio Jesus falou para Nicodemos: se você quer ter a vida eterna, sem nascer de novo. E aí ele faz uma pergunta meio... É impossível, né? É assim... Querer escapar, né? Querer escapar. Como é que posso eu nascer de novo, nascer no veio de novo? É lógico, né, que não era isso que ele estava pretendendo falar, mas está tentando escapar. Ele não falou para ele assim: olha, meu amigo, não é isso não. Eu estou falando que você tem que nascer da água e do Espírito. E se você não fazer isso, não tem parte no reino dos céus. Então a gente tem várias questões assim, por exemplo, aqui também da Santa Ceia, né, que fala claramente: se nós não fizermos ou não tomarmos a Santa Ceia que o próprio Jesus falou, não tem parte com ele. É anulado a parte. E quando se nós estudamos a palavra de Deus e vemos que isso é o correto, é o certo, mas nós não tomamos a decisão do santo batismo, se você pegar então no de Nicodemos, ali, ele também não teve a parte, né? Mas porém, a questão do ato não é um ato, a água em si que é o milagre. Às vezes a pessoa já tomou a decisão do santo batismo, mas se vier assim, acaso se falecer, vamos dizer assim que não é aquilo lá que salva. O batismo salva, porque ficou claro, na cruz, tinha um ladrão que se arrependeu, não batizou-se, guardou os mandamentos. Porém, se ele descesse da cruz, houvesse ali alguém tirar, sarado, curado as feridas, se veio do curativo, as feridas sim, ele iria sim se batizar. Ele iria sim guardar os mandamentos de Deus. Então o que nós temos às vezes tomar cuidado, que a gente escuta às vezes algumas pregações: para ser salvo tem que ser assim, não é bem assim. Passar pelas águas é o correto, é o certo, é o caminho. Então se você que está aqui esta noite não passou pelas águas ainda, pense muito sério nessa possibilidade, e o quanto antes. Estude a palavra de Deus, peça com o ancião, pastor, alguém aqui, irmão, irmã da igreja aqui, estude a palavra de Deus e peça e passe pelas águas do batismo sim. Eu me lembro muito bem quando eu fui batizado, né? Era inverno, muito inverno. E você, quando saiu do tanque batismal, que era uma tenda bem grande, era uma série de conferência, nós tínhamos que pegar água do tanque, estava quente, jogar no vidro do carro, estava congelando já. Estava congelando. E às vezes a gente passa por um momento difícil pela decisão do batismo. Eu mesmo passei. E quando naquela sexta-feira que eu ia ser batizado, a minha mãe, predominante na igreja dela, e ela fala: teu avô foi dessa religião, teu pai dessa religião, você tem que ser dessa religião, olha o que está fazendo, e tal. Eu estava muito, tipo assim, pressão em si. Angustiado, pressão. Aí eu, não era nem batizado, eu falei assim: vou abastecer o carro antes do pôr do sol, né? Dei carona com um amigo meu que era na igreja da Assembleia de Deus, contei toda a minha angústia, e ele falou o seguinte: você lembra da história da Bíblia? Eu nem sabia, mal para ensinar a Bíblia aqui, né? Era mais doutrina. Ele foi quando a mãe de Jesus foi procurar Jesus, e o que Jesus respondeu, eu falei: mais ou menos, não sabia não. E ele falou assim: Jesus respondeu: os meus familiares estão aqui. Então, assim, a partir de hoje você vai batizar, e os seus familiares são os adventistas do sétimo dia, uma Assembleia de Deus incentivando. Eu fui lá, batizei, e tal, assim, né? Então foi uma angústia muito grande. E aí, passou uma semana, o sacerdote, o padre da igreja lá, fez um sermão inteiro contra eu e meu primo. Mas no sermão mesmo, mas falou assim: meu pai, por infelicidade, o padre estava sentado no segundo banco.
ali. E ele olhava para o pai, olhava para o pai. Aí meu pai deu a volta no pino na missa, foi lá no escritório dele, esperou ele. Quando ele abriu a porta, ele olhou meu pai e se assustou, né? Ele falou assim: Natal, pai, entra, senta. E aí começou: meu filho, eu sei que vai sair de casa no sábado com 3 livros, a Bíblia e 2 não sei o que é. Que são as duas batidas e nada. Eu sei aonde ele está, eu sei o que ele está fazendo e eu sei onde ele volta. E aí ele começou a despejar todo o podre da igreja que ele sabia de lá. Ele falou: tudo isso, a sua igreja está assim, 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 sabe? E o meu pai falou 1 hora comigo. 1 hora. Ele abaixou a cabeça e falou assim: o teu filho está certo. Nunca mais ele falou alguma coisa sobre nós aqui. Então, às vezes, para tomar o voto do batismo, não é muito fácil, não. Satanás sabe muito bem como desanimar você. Mas pense que você tem uma família muito bonita que vai te acolher depois. Amém. Amém. E a gente está falando sobre a água, trazendo para um contexto atual, como a água viva ensinada por Jesus pode ser compreendida no contexto atual, no contexto de hoje. Eu falo assim que hoje nós estamos vivendo no tempo da tecnologia. Eu mesmo estou usando aqui todas as passagens bíblicas que já separei, uma tecnologia de ficar tentando abrir a Bíblia aqui por causa do tempo. Uma criança de 7 anos hoje tem mais informação do que Nero. Hoje nós queremos o quê? Absorver a rede social. Eu tenho que aparecer na rede social e Deus me livre se não tiver umas 200 curtidas, eu me mato brincando. Não dá. Hoje a tecnologia entrou de tal ponto, de tal forma na nossa vida que muitas vezes esse relacionamento atual hoje está sendo comprometido pela rede social. É óbvio, se você fala assim, vamos desligar todos os celulares hoje, ninguém mais tem celular, não tem como, não existe essa possibilidade, não existe. Hoje eu acho que só as pessoas em mais idade que vão no banco, né? Todos nós hoje pagamos um boleto pelo celular, depositamos cheque pelo celular, quando tem cheque, né? Que hoje não mais tem isso aqui. Você faz transferência, você faz Pix, você faz o que você quiser, você não sai de casa. Fazer pagamento, mais nada, né? Só falta você apertar algum botãozinho ali e sair dinheiro do lado, assim, né? Ali. Então isso, muitas vezes, hoje, a tecnologia, ela atrapalha essa comunhão que nós temos, porque eu uso muito mais do contexto atual as coisas sociais do que as coisas de Deus. Quanto mais o tempo está passando, mais tecnologias estão vendo e mais conflito está gerando. Eu vi não posso chamar de pastor, né? Diz assim: me mostre uma passagem na Bíblia que isso vai voltar. Não existe. Eu falei: opa, pulei já na história, né? Eu nem vou ver, não quero nem ver. Então hoje a gente tem tantas coisas, tantos teólogos não formados, apenas uma opinião sua dele, que está lá, e às vezes você na igreja leva anos sempre ensinando a doutrina assim, aí vem umas ideias meio loucas, prega alguma coisa que destrói em questão de nem 1 hora de pregação tudo aquilo que é correto. Ah, mas o irmão lá falou, mas peraí, mas falou que jeito? Aonde? Que base? Da onde tirou? Nem Bíblia usa. Já teve pregador, irmãos, que foi pregar, não usou nem a Bíblia. Que santo Deus, né? Nem aquela passagem da Bíblia não usou ali. Mas é assim que funciona às vezes. Então, muitas vezes, como é que a água viva das pessoas de Jesus hoje pode, no contexto atual hoje, se nós não estamos dando chance para Jesus como água viva, melhor dizendo, diz assim: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai um jugo. Enfim, se eu não estou dando oportunidade. Então, irmãos, muitas vezes eu acredito sim que a tecnologia de hoje está atrapalhando muito a nossa comunhão com Deus. Até um ponto interessante que você falou do nosso jejum, a gente até um mês atrás a gente achava que era 3 anos de jejum. Quando eu fui contar, na verdade era 4, nós já tínhamos passado um ano a mais e nem percebemos.
E cada um acaba tendo o seu melhor dia. Para nós acaba sendo o sábado, pois outros dias, por ser trabalho pesado, estávamos na Horta Mato Grosso, muito calor, os outros dias poderiam vir passar mal. Então nós escolhemos o sábado, onde não pegamos serviço pesado, para não passar mal, porque pode ser que você passe o calor de 40 e poucos graus, então você também tem que ver o que melhor se adapta a você. E quando você estuda sobre o jejum, irmãos, às vezes é 24 horas e tal, não tem jejum de alimentos, você pode ter fruta, tem jejum, você tem suco de água, você pode tomar água com açúcar, ali tem várias formas de jejum ali que a própria Herói orienta como fazer ali, você que decide nessa questão aqui, né? Então, várias formas, mas seria interessante, muito interessante começar a pegar esse hábito do jejum. Sim. E ainda falando sobre a tecnologia, quem nunca na hora de estudar uma lição, a Bíblia, o celular começa a apitar. É o dia todo ele calmo, sem mensagem, e nessa hora você deixa ele ali do lado porque não incomodou o dia todo, e parece que essa é a hora da tentação, que ele começa a apitar aí. Sua cabeça que está na lição, que está ali, você está no seu momento de reavivamento com Deus, um momento pessoal, sua cabeça começa a ir longe, começa a distrair. Será que é a mensagem de fulano, ciclano, de quem eu estou esperando? E esse contexto acaba nos distanciando, como comentamos, até mesmo desse momento de reavivamento pessoal. E também a gente comentou um pouco para cá, para lá, e você trouxe um ponto bem interessante do momento do seu batismo, que traz a nossa próxima pergunta. O que dizer a alguém que se sente distante de experimentar essa restauração? Nós temos aqui Salmos 34, verso 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, salva o de espírito abatido. Mateus mesmo fala assim: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vocês me procurarão e acharão quando procurarem de todo o coração. Existem coisas, irmãos, que às vezes nós estamos angustiados, preocupados e não entregamos as coisas para Deus. Nós queremos resolver o problema primeiro, né? E não procura primeiro Deus. E não pode funcionar. Que não pode funcionar. Neemias, por exemplo, quando estava lá para construir os muros de Jerusalém, que estava em cativo, a primeira coisa que ele fez, buscou o Senhor, ele pediu perdão por ele, pediu perdão pela Israel todo, depois foi a reconstruir, né? Mas nós às vezes tentamos fazer as coisas por nossas próprias forças, depois não dá certo, tem um Deus, chorar por ele. A primeira coisa que nós devemos fazer na questão de uma restauração na vida é buscar as coisas de Deus. E para nós fecharmos, qual é o maior desafio para viver uma fé restauradora no mundo de hoje? O que nós podemos fazer? João 16:33 fala: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Nunca nós vamos encontrar paz nesse mundo. Não existe muita paz. Você, toda hora tem aflição. Nós, desde a pandemia, nós montamos um grupo de oração. Não foi só exclusivo nossa igreja lá do Secom, lá tem várias pessoas participando ali. E quando a pandemia meio que terminou, acabou, vamos dizer assim, né? Falei, esse grupo acho que vai desmanchar, porque não tem motivo de oração, e pelo contrário, a gente vê tantas pedidos de oração, né? E pessoas precisando, né, de oração aqui. Então, o desafio de viver uma vida de restauração hoje em dia, somente nas coisas de Deus, buscar as coisas de Deus. Amém. Que eu e você a gente possa a cada dia mais nos fortalecer na água viva restauradora de Jesus Cristo. Amém. Querido Paizinho que está nos céus, como é bom nós passarmos esses momentos na Tua Santa Casa e na certeza da Tua Santa Presença. O que nós pedimos ao Senhor para nos restaurar a nossa vida? Não interessa se eu batizei há 30, 40, 50 anos atrás, ou nosso irmãzinho batizou ontem, com um dia apenas. Pedimos restauração constantemente porque o mundo hoje sufoca a todos nós. O que Satanás quer é que nós percamos de vista o caminho da eternidade. Mas que o Senhor nos dê força, ânimo, restauração, edificação, consagração constante em nossa vida. Que nós possamos somente olhar para o autor, o consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Restaura a nossa vida, batiza com o Espírito Santo diariamente. E que o Senhor possa estar conosco
em todos os momentos, os nossos planos, nossos sonhos, colocar em tuas mãos. Abençoe cada família representada, a cada irmão aqui, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a todos a presença de vocês, esperamos vocês no dia de amanhã. Todos temas muito especiais, mas amanhã nós falaremos um pouco também sobre família. A gente sabe um tema que é onde mais tem sido atacado pelo inimigo. Então, contamos com sua presença amanhã.